Boa tarde a todos. Aqui passando nesta tarde de quarta, dia 5 de fevereiro de 2025. Pastor Pedro para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus para o meu coração e ao coração de todos aqueles que creem. A palavra de hoje vai ficar no livro de Lucas, capítulo 20, versículo 9 ao 18. Então, nós faremos a leitura e depois uma lousa de explicações. Amém? Então vamos à leitura da palavra. Lucas 20, do 9 até o 18, diz para nós assim. E começou a dizer ao povo essas parábolas. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no devido tempo mandou um servo dos lavradores para lhes descessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo. Mas ele, espancando também, a este afrontando, mandaram-no ao vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro. Mas este, ferindo também, a este o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado? Talvez, vendo o respeito. Mas vendo os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-los, para que a herança seja nossa. E lançaram-o fora da vinha e o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruir estes lavradores? E dará outros a vinha? E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto? Pois que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre a quem ela cair será feito em pó. Então, para nós, aqui no versículo 16, irá destruir esses lavradores e dará outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. Depois deles terem matado, os expulsaram da terra e não deixaram eles voltar com nada para o dono da vinha. Aí o dono da vinha veio para tirar as satisfações e ver o que estava acontecendo, para dar a cada um aquilo que merece. Então ele irá destruir, ele destruirá esses lavradores e dará os outros a vinha. E ouvindo eles isso, disseram: não seja assim. A palavra dos lavradores dará outro a vinha, que também ela pode estar aqui em Mateus capítulo 21, versículo 43, que vai dizer assim: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. O nosso Deus de Israel, Israel estava rejeitando o Messias e o teu reino. Como resultado, o reino de Deus e o seu poder são dados a outros, aqueles que aceitam o evangelho e quer que os judeus ou os gentios, quer seja judeu ou gentio, se crer no evangelho, aí que a palavra de Deus, o Senhor Jesus, Deus vai salvar. Então este princípio continua em vigor. O reino e o poder serão tirados daqueles que deixam de permanecer também fiéis a Cristo, ou seja, aqueles que já estão servindo ao Senhor Jesus, mas por satisfazer os desejos da carne ou por qualquer outro motivo, por circunstâncias da vida, que são tribulações, aflições, abandonam o Senhor Jesus, não quer saber mais dele. Então você pode ter servido a Jesus 50 anos, 100 anos, se não se arrepender e voltar para o Senhor Jesus, perde a salvação também. Então tem que perseverar até o fim para ser salvo. E aqueles a que rejeitaram os caminhos de justiça. Está lá em Romanos 11, do 19 até o 22. E em seu lugar receberão o reino
aqueles que se separam do mundo e buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Pregar a palavra para todas as pessoas para que elas também venham a ser salvas. Porque o diabo, ele coloca a cegueira espiritual nas pessoas. Infelizmente, muitos creem que a religião vai salvar, que um ídolo vai salvar. Então, não é eu que digo, é o Senhor Jesus. O nosso Deus, ele vai falar no versículo 18, qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Aqui nesse versículo, aqueles que não aceitam a Jesus serão esmagados, e aqueles que caírem sobre o seu juízo serão aniquilados. Onde Cristo é apresentado como pedra de tropeço e rocha e escândalo. E também onde o Messias é a rocha que esmaga os reinos do mundo na sua vinda. Então, isso aqui é para aqueles que não receberam a Jesus, não reconheceram Ele como o único 100% Senhor e Salvador da sua vida, porque lá em Atos 4:12 diz que só há um nome que o homem possa ser salvo, o nome de Jesus. Em Romanos 10:9 e 10 também vai falar, se com sua boca você confessar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para te dar a vida e vida eterna, e no seu coração você crer, aí você será salvo, perseverando até o fim, ou seja, até o dia que Deus nos recolher deste mundo. Este mundo ele é mau, é maligno, só tem pecado. O pecado ele nos rodeia por todo lado, e o dono do pecado é o diabo. Então Deus também, com sua longanimidade, ele não quer que ninguém se perca. Ele dá tempo para que todos os homens venham a se arrepender de seus pecados, maus caminhos, reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e ser salvo para a honra e a glória dele. Então ele vai dizer também em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que vai dizer para nós assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou nas trevas para a sua maravilhosa luz. O que é que Deus quer dizer? Que nós, todos que somos separados do mundo, a fim de pertencerem totalmente a Deus e proclamar o evangelho da salvação para o louvor e a glória dele. Lá em Isaías 43, 20 e 21, vai dizer sobre isso aqui, que Deus não quer que ninguém se perca. Então, Isaías 43, 20 e 21. Então, Deus enviou Jesus neste mundo para salvar todos que nele crêem. Está lá em João 2, capítulo 3, versículo 16. Está lá para todos conferir depois. Então, Deus enviou Jesus para que todos que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Perecer é sofrer lá no inferno. E ter a vida eterna é morar com Deus na eternidade para sempre, quando Deus nos chamar. Lá nós prosseguiremos em conhecer a Deus, porque nós pensamos que conhecemos a Deus, mas não conhecemos quase nada de Deus. Sabemos que Deus é amor, que é bondade, é benignidade, Ele é misericordioso, Ele nos ama. Por isso Ele quer nos salvar da ira dele, que vai ser jogada nos pecadores que não se arrepender lá no inferno. Então Ele dá tempo para todos se arrepender ainda. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Porque o inferno foi feito somente para Satanás e os demônios, os anjos que se rebelaram contra Deus e viraram demônios que ficam aí atormentando a vida do homem, da humanidade, trazendo enfermidade, fome, pestes, guerra, rumores de guerra, terremotos, tantas coisas aí, com a permissão de Deus. Ele não vai além disso, até onde Deus permitir. Então, Isaías 43, versículo 21 e 22, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor, contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Então o povo que Deus tirou do Egito já estava cansando de Deus, falando que lá no Egito eles tinham legumes,